aqui no chat aí, vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Tá? Pedir para o pessoal usar esse chat aí quando for fazer alguma pergunta, tá? A ideia aqui é que seja um bate-papo bem tranquilo, vocês possam participar bastante, tá? Falando rápido, para quem não me conhece aí, meu nome é Bruno Ora, sou um dos diretores lá da InvestSmart, e a gente começou hoje uma sequência de calls, a gente está convidando alguns gestores que a gente aloca e que a gente é próximo, a gente sabe que não são tempos difíceis, tá? Eu estou aqui com a minha água, com o meu álcool em gel aqui, espero que vocês também. E falar um pouquinho da NCH, tá? Para quem não conhece, a NCH, na verdade, é um hedge fund de Nova York, que montou um escritório no Brasil para tocar uma estratégia de ações. E o James, que está participando com a gente aqui hoje, é o gestor e é o principal gestor dessa estratégia. Tá? Na contramão dos grandes fundos e da maioria das estratégias que foram pegas de surpresa, os fundos da NCH estão indo muito bem e por isso que a gente queria iniciar essa sequência de calls aí, de conferências com o pessoal lá da NCH. James, antes de a gente falar de mercado, de ações, etc., eu ia perguntar, assim, como é que está o clima aí? E aí você vai poder pegar um embalo e no escritório de Nova York, assim, como é que está o sentimento pessoal? O pessoal está de home office, estou vendo que está de home office também. Está tudo certinho? Dá uma panorâmica para a gente aí, para a gente saber um pouco como é que vocês estão sentindo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Bruno. É sempre bom estar com vocês, mesmo a gente estando de home office nesse momento. Mas eu estou onde eu vivo, no Rio de Janeiro, mas eu converso muitas vezes por dia com meus sócios lá em Nova York. Basicamente, está todo mundo trabalhando de home office também. O clima está bem tenso lá. Em Nova York, tem muita preocupação sobre a falta de preparação que o governo americano mostrou, como muitos sabem, o Trump, ele basicamente queria tratar isso como se fosse uma gripezinha, né? E está virando alguma coisa mais séria, mas tá todo mundo em casa lá trabalhando, tá tudo em ordem, mas sim, o clima está tenso lá. Obrigado, Bruno. Bom, aqui na NCH, sim, nós somos um hedge fund, temos 3 fundos, como falou, tem o Maracanã FIA, que até ontem estava ainda subindo no ano, hoje está um pouquinho mais tenso, a gente talvez vai cair um pouquinho, mas nem perto dos 15% que o mercado estava dando alguns 10, 15 minutos atrás. Mas a gente tem, assim, os valores mais relevantes para nós são proteção de capital e retornos absolutos. Isso quer dizer que assim, a gente nem olha para uma coisa que eu acho que ajuda muito, é que a gente nem olha para os índices, ou seja, a gente não pensa em benchmark. O nosso benchmark é que queremos ganhar dinheiro todos os anos e em janelas de 3 em 3 anos eu quero um retorno anualizado de pelo menos 20%. E aí isso ajuda a gente andar muitas das vezes na contramão do mercado. Então, por exemplo, a razão por que os nossos fundos estão subindo esse ano é porque basicamente em novembro, dezembro, até meados de janeiro, a gente achou os 120 mil pontos do Ibovespa bastante esticado. Não que era, assim, representou um patamar máximo, não foi por isso, não. A gente simplesmente achou bastante esticado o mercado e então nós reduzimos as nossas posições, a gente aumentou caixa e, assim, lembrando que há poucas semanas atrás, batendo em quase 120 mil pontos, também a volatilidade do mercado estava muito baixa e fez com que a gente
basicamente pudesse comprar muitas proteções, ou seja, opção de venda, a um preço super barato. E como o mercado caiu com uma velocidade extrema na quarta de cinzas, o Ibovespa caiu por aí 9%, né? A gente conseguiu, assim, proteger e ganhar dinheiro. A gente ganhou dinheiro naquele dia, mesmo do nosso fundo FIA. Os long shorts são hedge funds mesmo, mas o FIA, sim, tem um perfil mais de long bias. Mas foi isso que fizemos para proteger o capital dos clientes, dos assessores, de todos, nosso capital. Nós somos os cotistas mais relevantes em todos os nossos fundos, então, que é outra coisa que, como temos skin in the game, quando eu vejo as telas todo dia e a performance, estou vendo o dinheiro não somente dos cotistas, mas também da minha família, das minhas filhas, dos meus sócios. E a gente não gosta de perder dinheiro, não. Perfeito. Não, são duas coisas que devem ser colocadas em conta. E primeiro é realmente o skin in the game, saber que existe esse interesse alinhado e que o patrimônio dos gestores e dos sócios da NCH estão ali junto com o nosso, nos mesmos fundos que a gente aloca. Isso é muito legal. E talvez aí um pouco da serenidade de pegar um momento tão otimista como foi a Bolsa ali depois de 110 mil pontos e botar o pé no chão, comprar opções de venda, defender o portfólio em um momento que todo mundo só falava em novos recordes e era uma febre de um bull market que estava aos poucos ali perdendo força, mas não perdendo fundamentos. E agora, protegido, agora com a Bolsa já aqui pós o nosso sexto circuit break, o que vocês pensam daqui para frente em questão de alocação? E vão segurar no caixa? A gente sabe que montar uma proteção agora que está muito mais volátil encareceu demais. Você pode dar um pouquinho dessa panorâmica aí dos próximos passos da NCH? Com certeza, com certeza. A gente está nesse momento num mercado inédito, né? Eu já passei pelas crises da bolha da internet, a crise de 2008, a crise da política aqui no Brasil, e agora essa crise do vírus. Então, como a gente não tem assim muita certeza de que vai acontecer, o que a gente faz? Primeira coisa é que temos que reconhecer que a bolsa, se nós vendéssemos a bolsa a 120 mil pontos, como vendemos, a 60 mil pontos, assim, o patamar em que quase estamos hoje, temos que reconhecer que, assim, caiu quase 50%. Está, assim, muito mais barata do que estava, claramente. Ok, tem muitas coisas incertas, tem muita incerteza no mercado, mas o primeiro passo é que a gente está aumentando exposição. O que vendemos 2, 3 meses atrás, estamos no processo de recomprar. Segundo ponto, como você colocou muito bem, o custo das proteções e a volatilidade que elas podem dar para o fundo chegou a um momento em que ativamente todos os dias a gente está reduzindo as opções de venda que temos, e ao invés de, por exemplo, quando o Ibovespa chegou em 120 mil pontos, a gente comprou uma opção de venda de por aí 111 mil pontos. Caiu para 108, a gente vendeu 111, mas como estávamos com um viés bastante negativo ainda, compramos
opções de venda tipo 101, 102 mil pontos. Quando chegou a 97, e repetimos, até que chegou recentemente, na última semana, num ponto em que a volatilidade está muito cara, então a gente tem que operar pelo que a gente chama de put spread, ou seja, compro talvez 106 mil pontos, opção de venda, mas eu vendo na mesma quantidade de contratos 100 mil pontos, e aí eu controlo um pouquinho meu custo que eu tenho que pagar dado a volatilidade mais cara. Então, é isso que a gente passou em fazer recentemente, porque a gente não simplesmente pode fazer uma coisa all-in, colocar todas as fichas dentro do mercado. Não, a gente não pode fazer isso. Isso está fora do nosso DNA. Temos que continuar pensando em proteção sobre capital, jogando defesa, mas sim, eu estou com uma postura bem mais otimista. Eu sei que muita gente sofreu, tem muitas pessoas que talvez pela primeira vez estão investindo na bolsa ou estão investindo em cotas de fundos que caíram muito. Eu estou aqui para dizer que, olha, tudo passa, ok? Tudo passa. Todos nós, eu mesmo, tenho passado por momentos muito difíceis. A gente não chegou a esse ponto em que temos a experiência de proteger capital e de ganhar dinheiro, mesmo no mercado volátil, sem passar por momentos difíceis lá no passado, especialmente no meu caso, em 2008. Eu tive que aprender muitas coisas na crise de 2008 que eu estou utilizando hoje em dia. E uma das conclusões é que, assim, cada pessoa tem que avaliar a sua situação pessoal, mas estou aqui a dizer que isso vai passar. A última parte da queda, isso foi a verdade em 2008, que depois que caímos mais ou menos 40%, 50% em 2008, teve mais uma queda no início de 2009, nos Estados Unidos, de entre 20% a 25%. Aquela doeu muito, e talvez muito mais do que os primeiros 40%. Pode ser que isso acontece de novo. Pode ser que hoje faça parte desse último respiro de venda do mercado. E aí, então, a gente tem que aproveitar, sim, do momento dos valuations bem mais atrativos, mas também não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos a carteira, nós somos o fundo de investimento. Eu acho que gostaria de sempre fazer aquela parte necessária da sua carteira de zagueiro, sabendo que, se o mercado subir 100% nos próximos 12 meses, provavelmente eu não vou subir 100%. Eu vou ganhar dinheiro, eu acho, eu vou ganhar muito dinheiro, eu acho, mas talvez eu não vou ganhar 100%, mas eu te protegi de 120 mil pontos até 60 mil pontos. E os cotistas e os investidores que precisam ou gostam de ter um fundo de investimento que consegue fazer isso, eu espero que vocês considerem nós como aquela parte essencial das suas carteiras. Legal. James, parabenizar, né, porque realmente vocês mostraram aí que experiência conta no mercado financeiro. Eu lembro que ano passado a gente teve um outro papo parecido com esse, mas ao vivo na Expert, e você falou que ataque pode até ganhar jogo, mas defesa que ganha campeonato. E aí foi posta à prova a sua teoria lá de julho a agosto de 2019 nesse cenário. Aproveitando, eu sei que vocês da NCH têm ali, vocês sabem avaliar muito bem setores. Vocês foram um dos primeiros fundos a ir para a área frigorífica antes das pessoas falarem, e talvez aí para os vários ouvintes
que estão pensando já em talvez recomprar ou talvez de onde sair primeiro, enfim. Hoje, quais são os setores que você está olhando mais de perto para uma volta e quais são os setores, se houver, que você está olhando mais de longe para perto desse setor agora não é a hora de comprar ou de mexer? Boa pergunta. Hoje em dia são dois setores que que os nossos sistemas e só para explicar um pouquinho, nós utilizamos dezenas de milhões de dados fundamentalistas no mundo inteiro para criar uma visão da ciclicalidade tanto de mercados, ou seja, tanto de economias, como de companhias e setores. Por isso que a gente ficou com um viés muito cauteloso no segundo semestre de 2019 e continuamos com essa postura mais cautelosa, embora, como falei, não podemos ignorar o fato de que preços caíram muito. Então, o que os dados estão nos mostrando hoje em dia? Falando de setores. Primeiro, que o setor de utilities continua bastante atrativo. Hoje, a gente vai ter a reunião do Copom, em que provavelmente eu ficaria assim, eu acho que seria a surpresa do ano se o Copom não baixar a taxa de juros, tá? Dado que os Estados Unidos fez, outras economias estão fazendo, assim, a gente espera também que vai ser, a questão é mais em quantos pontos que o Copom vai baixar juros. Então, isso continua favorecendo utilities, tá? A gente também gosta do setor financeiro, mas o setor financeiro não banco, tá? Ou seja, companhias como B3, companhias como BTG Pactual, listado na Bolsa, a gente não tem a XP na carteira, simplesmente pela questão que a gente quase nunca compra IPO. Em 20 anos de carreira, acho que tenho comprado menos que 5 IPOs na minha vida. E a maioria dos 5, quando eu não tinha esses cabelos brancos de experiência com IPO. Mas por que a gente gosta do setor financeiro não banco? Primeiro, porque a gente não gosta muito de banco. Com taxas de juros caindo, a gente acha que vai ter muita pressão nos spreads financeiros. Acho que, como assim, muitos de vocês vivem todos os dias, os bancos estão perdendo muito share de investidor, de cotista, de cliente. E então, banco para nós é um setor, é um subsetor problemático. Então, gostamos muito da B3, BTG, e achamos que o setor tem muito potencial, especialmente agora. Não duvido que daqui a 12 meses, provavelmente a gente não fala muito mais, a gente não vai ter conference call falando sobre coronavírus todos os dias. E então, pensando sobre os próximos 12 meses, eu acho que é um setor com muito potencial de alta. Perfeito. Obrigado. James, até para dar uma pincelada, hoje saiu os resultados de 2019 da XP, né, que eles divulgaram na Nasdaq, e deu 103% de crescimento do AUM. Está virando uma tese, é uma tese vitoriosa aí. Considerar para os fundos lá de Nova York não é uma ideia, não. Mas deixa eu pegar um embalo. Deixa eu pegar um embalo no que você falou de Copom, de corte. Na verdade, eu queria pegar um pouco da sua experiência para falar um pouco do que você acha desse movimento em massa dos bancos centrais e de injeções que, de uns tempos para cá, de muito pouco tempo para cá, que algumas coisas estão acontecendo com uma velocidade incrível, a percepção do mercado para os estímulos mudou muito, né? Como é que você está vendo aí que, enfim, a gente teve uma injeção
lá do Trump, do Fed, que foi quase um quantitative easing lá, um pesadíssimo de 1 trilhão. A gente teve aqui no Brasil algum estímulo, e hoje, meia hora antes de a gente começar, já anunciou um pacote que eles vão precisar, inclusive, do estado de calamidade para poder ter esse afrouxo fiscal e poder gastar mais do que o teto e desconsiderar um pouco a meta de superávit. Como você está vendo essa injeção de capital dos bancos centrais, Américas e União Europeia? Bom, eu tenho algumas opiniões talvez controversiais sobre isso, mas que não é nada novo para mim, quem me conhece. Primeiramente, a gente tem que pensar em que tipo de crise em que estamos. Nós estamos numa crise de saúde. O que as economias precisam mais hoje em dia é apoio, injeção de dinheiro, apoio total para os sistemas de saúde, hospitais públicos, médicos, equipamentos, em assim todas as grandes economias do mundo, Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, tudo. Ok. E estamos tendo isso nos Estados Unidos ou no Brasil? Não. Estamos basicamente ouvindo muito pouco sobre a necessidade de apoiar os nossos sistemas de saúde. Estamos ouvindo, sim, sobre a necessidade de apoiar trabalhadores, negócios pequenos, injeção de capital, liquidez nos bancos, ok, tudo bem. Não disputo que seja relevante, mas eu fico, assim, o que me faria muito mais interessado em utilizar a maioria do caixa que eu tenho, em todos os fundos. Eu tenho 2 fundos globais que estão subindo para caramba esse ano também, porque são fundos long short também. O que me faria muito, assim, mais disposto a comprar seria se o Trump, se o Bolsonaro anunciassem apoio inédito para os sistemas de saúde aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Isso ainda não aconteceu. E eu tenho um irmão que é médico, e meu irmão, assim, eu falo com ele quase todos os dias, ele está na frontline mesmo, ele está agora trabalhando em UTI, e ele me diz que daqui a pouco eles não vão ter camas suficientes, eles não vão ter respiradores suficientes para nem, assim, 10% dos pacientes que eles acham que vão começar. Então, se houvéssemos notícias do Trump gastando centenas de bilhões de dólares montando, assim, a gente tem o que a gente chama de eminent domain, ou seja, o potencial do governo americano declarar estado de emergência e tomar controle de até igrejas, até ginásios, colégios, para utilizar para montar camas, para montar de fato UTIs. Ainda não ouvimos nada disso. Estamos precisando disso. Foi isso que a China fez. E a gente vê hoje em dia o que é a situação do coronavírus na China. E aqui no Brasil, nem quase estamos falando sobre isso. Isso me preocupa. Como falei, eu estou mais, assim, preço me fez mais otimista. E eu estou comprando, hoje estamos comprando, estamos aumentando as nossas posições. Mas o que me faria comprar, assim, para caramba, falo muito para palavrão, mas então vou ter que ter cuidado aqui em público, mas que eu me faria comprar para caramba no Brasil e também nos Estados Unidos e globalmente, seria um anúncio desse. Perfeito. Deixa eu aproveitar o pessoal do chat. Gente, o chat está aberto para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica ou perguntar, de repente, sobre algum setor que a gente passou, ou sobre alguma decisão econômica que a gente pulou,
usem o chat aí, fiquem à vontade, tá? Que a ideia é que a gente vá discorrendo os temas aqui e forem surgindo as dúvidas de vocês, vocês vão escrevendo e a gente vai fazendo as perguntas aqui. Eu vou dar uma última puxadinha aqui na parte política antes da gente falar de câmbio. Brasil, tá? Acabei de assistir agora no G1 os ministros do presidente falando, e a gente hoje tem muito ruído, né, em tudo que a gente escuta ou lê. É muito difícil a gente ter os filtros corretos, mas a postura pareceu bem diferente da de ontem para trás aí, na questão de realmente é uma emergência, realmente a gente vai ter que rever a forma que a gente faz as coisas. Um comentário que chamou a atenção, eu até anotei aqui, que o Bolsonaro comentou que tem apoio incondicional da Câmara e do Senado para qualquer medida que vai ajudar a conter o vírus. E, enfim, falou que, inclusive, que esse apoio incondicional se estende ao Mandetta, lá, ao ministro da Saúde. Hoje, eu sei que a forma de comprar do NCH, ela até lê a política, mas não é o importante. Mas eu queria que você pudesse dar uma visão rápida, panorâmica do cenário político brasileiro, se está impactando alguma coisa na forma de vocês operarem, ou o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que, sim, temos que, assim, somos gestores quantitativos, mas, assim, não tem fundo, como no nosso caso, especialmente, um fundo que é 100% baseado nos fundamentos, não tem como ignorar os eventos do dia a dia. Então, esses sim, nós impactam as decisões de alocação, de exposição no dia a dia. E, assim, gostei da postura recente do Bolsonaro de declarar estado de emergência, querer articular mais com a Câmara. Eu gostaria como falei, eu gostaria de ouvir sobre apoio e pacotes específicos para o sistema de saúde aqui no Brasil. Eu acho que, assim, temos que, assim, o impacto econômico, a gente não pode negar o fato de que o que está acontecendo, olha só, estamos em casa, né? Quase todos nós, provavelmente, trabalhando de casa. Quer dizer que não estamos na rua fazendo compras, não estamos usando táxi, não estamos usando Uber, etc. Vai ter um impacto enorme na economia e os mercados estão precificando isso. Então, a resolução, ok, sim, temos que apoiar, mas precisamos de muito dinheiro no sistema de saúde. Uma vez eles anunciando, a Câmara apoiando e passando pacotes de assistência para o sistema de saúde, aí a gente fica bastante mais otimista e sim, teremos que implementar isso nos fundos, na exposição especificamente que a gente toma. Legal. Vou começar com algumas perguntas aqui para tentar cobrir o máximo possível. O Wesley perguntou, a gente falou um pouquinho dos setores que você olha com mais carinho, de utilities e financeiro ex-bancos, né? Não evitando bancos, pensando lá em B3, enfim, não, outras instituições. E na outra ponta, assim, eu imagino que todo mundo responderia para essa pergunta a aviação, o setor que deve se evitar agora, mas se tem algum outro setor aí que você hoje nem olha ou prefere manter a distância por apresentar um risco maior para os seus portfólios? Bom, falando sobre setores que, pelo nosso software, pelos nossos dados, a gente conseguiu evitar, em uma das razões, porque não estamos caindo tanto como podíamos, é o setor de consumo discricionário. Esse foi um setor que os nossos sistemas fundamentalistas apontaram no final de 2016, que fez com que o fundo subisse quase 44% em 2017. Foi
setor fantástico. O que aconteceu desde então? Ele entrou, assim, naturalmente, depois de recuperar muito e em pouco tempo, bateu de uma certa forma o teto de lucratividade natural, especialmente num setor cíclico como o consumo discricionário. E então a gente ficou basicamente fora em 2019, até ficamos short, estamos short nos nossos fundos long short em várias das empresas de consumo discricionário. Agora, o que me faria mais animado? Assim, ciclicamente falando, pelo segundo semestre, esse setor devia já recuperar muito. E o mais rápido que a gente sai dessa crise, mais rápido o setor vai recuperar. Então, no caso dos nossos shorts, estamos, assim, a gente tem regras técnicas para nos proteger. Assim, no ano passado, eu talvez somos alguns dos únicos investidores que ganharam dinheiro ficando short via varejo. Porque pegamos um preço bom para vender e temos regras técnicas para proteger a gente quando a ação começou, ou qualquer ação short começa a subir. E foi o caso, a gente recomprou para ficar fora do problema que deu, especialmente em novembro e dezembro, para quem estava short. Então, mas eu diria que, olha, cuidado com o setor de consumo discricionário, mas também do mesmo lado, provavelmente é esse o setor no médio e longo prazo que talvez vai recuperar mais nos próximos 12 meses. Curtíssimo prazo, cuidado, mas do longo prazo estou mais otimista. Perfeito. Muito obrigado, James. A pergunta do Bernardo Celano, essa é boa. Boa tarde, James. O Trump sai muito enfraquecido dessa crise, chances aumentam para os democratas e isso desacelera uma possível recuperação dos mercados. E se isso, talvez aumentar a margem para os democratas, desacelera uma possível recuperação dos mercados? Essa pergunta é ótima. Eu acho que o problema que o Trump tem é que mais ou menos 10 dias atrás ele estava falando que assim que esse foi uma gripe que a gripe típica mata bem mais pessoas, para não preocupar, que talvez desaparece. As palavras deles, ele falou que talvez a gente vai acordar amanhã e vai desaparecer. E hoje em dia estamos injetando dinheiro inédito, tem bailout, discussões, debates sobre bailout de Boeing, de companhias de viagem, companhias de aviação lá nos Estados Unidos. Então, a população americana vai provavelmente culpar a falta de ação do Trump. E então eu acho que tem muito espaço. Já tinha. O Trump, apesar da bolsa subir muito, a realidade da economia americana não é tão boa, não estava tão ruim, mas assim, a queda da taxa de desemprego foi impulsionada mais por empregos que pagam menos do que empregos que pagam muito, que alimentam a classe média e a expansão da classe média. Esse é um problema para o Trump. Ele já tinha isso antes do vírus. Agora ele herdou esse vírus e, ao invés de tentar assim alocar bilhões e bilhões e bilhões de dólares no sistema de saúde, ele tentou culpar a China e deu totalmente de errado na semana passada. O discurso dele na semana passada foi horrível. Então, eu acho que tem muito espaço para os democratas, que já tinham espaço. Agora, graças a Deus, não é o Bernie Sanders que vai ser o candidato. Se fosse o Bernie Sanders,
assim, a bolsa estaria caindo muito, muito mais do que está caindo, na minha visão, porque ele é socialista. O Joe Biden, eu não sou democrata, mas o Joe Biden, ele é do centrão, ele é bem mais centrista, ele não é radical, não é socialista, ele é o que a gente chama de old school, né? Democrata. Então, eu acho que o potencial do mercado cair muito, eu acho que diminuiu substancialmente. E até se o Trump continuar pisando na bola e não tratando do problema fundamental, que é sistema de saúde, eu acho que talvez até o mercado, se continuar caindo como está caindo, nem sei como está caindo agora, quando começamos estava caindo 10% lá nos Estados Unidos, não sei o que está acontecendo, pode estar subindo já hoje, ou pode estar em circuit break, sei lá. Mas talvez até o potencial de Biden ganhar vai ser bem visto pelo mercado, dependendo da atuação do Trump. Legal. Tem duas perguntas aqui, James, que são um pouco fora do que a NCH foca no Brasil, que são ouro e fundo imobiliário. Mas eu vou, assim, temos a pergunta do Benedito questionando a queda do ouro. E sobre o fundo imobiliário, Fabrício perguntou se, enfim, onde é que impacta, se impacta e até onde impacta. Essas perguntas de $1 milhão, enfim. Mas ouro e fundos imobiliários, você tem alguma visão, alguma dica, talvez? A gente sabe que tem muita gente que tem isso nos portfólios. Eu acho que sempre tem espaço em qualquer portfólio para ouro. Eu não teria muito de ouro em qualquer carteira, mas sempre tem espaço para ouro. Eu tenho, a nossa família tem ouro como parte do nosso portfólio familiar. Bom, o que está caindo? É muito semelhante do que aconteceu em 2008. Talvez quem passou pela crise se lembra que no primeiro momento, como aconteceu recentemente, ouro subiu para caramba. E depois, quando a crise enrolou muito mais, Lehman quebrou, aí o ouro começou a cair. É um efeito natural numa questão de crise em que tem muitos fundos de hedge que operam a razão ouro e S&P 500, ok? E se S&P 500 começa a cair com um ritmo muito mais acelerado que ouro, aí tem esses ajustes e começa a cair ouro. Também tem questão de liquidez, tem gente que em 2008, por exemplo, em alguns dos fundos que pelo menos estavam sobrevivendo, eles receberam resgates, porque tinha muito fundo que quebrou e muito cotista que teve que não podia resgatar, teve que pagar. E cotistas precisavam de recursos para fazer isso, para conseguir isso, e ouro foi um desses. Falando sobre fundos imobiliários, são poucos que sabem disso, mas a gente tem um fundo imobiliário. É 100% dinheiro dos sócios. Ele começou em 2013. É um fundo 100% desde o início de CRI, de papel, ou seja, para nós é um fundo, a gente enxerga ele como um fundo de renda fixa lastreado com imobiliário, né? Então, conhecemos bem o mercado imobiliário. Eu não posso falar muito sobre o nosso fundo agora, porque a gente está no processo de oferta 400 e tenho limitações no que eu posso falar sobre ele, mas eu posso dar talvez uma visão macro sobre fundos imobiliários de tijolo. Assim,
o que a gente sabe bem é que no ano passado teve um movimento muito forte em fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolo. Esses fundos de tijolo subiram muito, principalmente por dois fatores. Primeiro fator, a queda da curva, ou seja, queda de taxa de juros, que aumentou a precificação teórica e na realidade desses ativos. E também que tem áreas do país que estão realmente recuperando, principalmente São Paulo. Então, fundos de tijolo valorizaram bastante no ano passado. Sei que estão sofrendo mais nesse ano. Eu acho que talvez um efeito de liquidez. Talvez estão passando por menos liquidez. Como a gente fala muito no mercado financeiro, e até o que o Rogério Xavier falou no evento da Invest Smart em janeiro, que a entrada é larga, mas a saída tende a ser estreita, né? E talvez seja isso que fundos imobiliários estão passando. Acho que juros vão cair mais. Eu achava no início do ano, antes essa crise, que o Brasil recuperaria bastante esse ano, que colocaria pressão na curva, ou seja, juros subindo. E então eu estava assim um pouquinho cauteloso quanto fundos de tijolo. Eu continuo, mesmo que juros vão cair, agora tem a questão macroeconômica, que é como que vai ser a economia e o quanto antes podemos parar essa crise, melhor para a economia e para esses fundos que, especialmente, que dependem de atividade comercial. Mas cada um depende do valuation que você pagou, da experiência do gestor. Mas eu gosto, em geral, falando de uma forma geral, eu gosto muito de fundos de CRI em geral, um fundo de CRI é muito menos sensível à curva de juros. Tem sensibilidade, com certeza, à questão macroeconômica, mas talvez menos do que fundos de tijolo. Perfeito, James. Eu fiz uma pergunta fora do escopo, mas pô, que bom que eu fiz. Essa pergunta do Rubens, eu acho que dava para gravar. James, o que você aconselharia àqueles cotistas de fundos de ações que pegaram toda essa queda em 2020 e estão desconfortáveis com suas posições? Alguma estratégia que ajudaria nesse momento, ou somente resiliência e muita paciência para o longo prazo? Bom, que essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? O que fazer agora que teve uma queda muito forte em muitas das cotas de fundos de investimento? Primeira coisa que eu faria é que eu faria uma avaliação do gestor de novo. Ver se esse gestor já passou por uma crise do passado e como que reagiu e a probabilidade de recuperação desse gestor. Primeira coisa. A segunda coisa que eu faria, que eu sei que talvez parece que eu estou elogiando a gente aqui da NCH, mas eu realmente acredito, se não for a gente, tem que ser alguém que tem um perfil mais defensivo, mas todos nós aprendemos dos nossos erros. Se não aprendemos dos nossos erros, vamos cometer os mesmos erros no futuro. Eu que já passei, como falei, muitas crises na minha carreira, eu espero que tenha melhorado em cada crise um pouquinho.
Então, tem uma coisa necessária, que é, primeira coisa, tem que enxergar sua carteira de fundos de investimento como se fossem, sua carteira como se fosse um time de futebol, tá? Você precisa do seu ataque, e provavelmente são esses fundos que são excelentes de ataque que estão sofrendo mais, né? Natural. Todos nós temos o nosso DNA, nossas tendências, nossas filosofias, e tem muitos bons fundos de ataques aqui no Brasil, mas, assim, que de vez em quando sofrem bem mais que o mercado, que é a situação atual. Você precisa ser o meio campista, mas também você precisa dos seus zagueiros. Então, talvez eu acho que vale a pena, primeira coisa, faz uma avaliação atual e do quanto você confia no seu gestor. E no futuro, se lembra de ter um equilíbrio entre ataque e a defesa, né? Porque somos diferentes, somos todos diferentes. Eu não posso fazer o que muitos dos fundos que estão sofrendo agora. Eu não consigo ganhar tanto dinheiro que eles ganham em momentos em que o mercado só sobe por anos e anos. Não faz parte do da nossa visão. A gente quer ganhar dinheiro, mas com volatilidade baixa, quer dizer que a nossa tendência é de, assim, focar em ganhar 20% cada ano, independentemente do que faz o mercado, tá? Tem gente que não vai gostar disso, mas precisa-se de ter fundos de investimento que se protegem em momentos como esse, e eu espero que a gente pode ser vista como desse grupo de fundos. Com certeza já eram, e para os poucos que não viam, agora com certeza vão abrir os olhos. James, está vindo muita pergunta, e aí, como você falou... E eu falo muito, né? Então... Não, mas tem uma pergunta que também era um pouco ali parecido com a tese do ouro e do fundo imobiliário. Muita gente perguntando sobre DI futuro, sobre crédito, sobre fundos de crédito. Eu sei que hoje vocês têm um fundo de renda fixa. Você acha que também é uma coisa mais para caixa, não? Ainda não temos um fundo de renda fixa. Eu enxergo o fundo de CRI, o nosso FII, como se fosse um fundo híbrido entre renda fixa e fundo imobiliário. Mas renda fixa pura, a gente não tem, estamos estudando isso. Temos expandido em todos os anos, desde que começamos 10 anos atrás, e a próxima área de expansão será renda fixa. O que eu acho agora, o que a gente está passando é baixa liquidez em LFT, né? E aí isso está impactando a curva assim, violentamente, né? Tem de uma certa forma violência acontecendo também na curva por causa de falta de liquidez no mercado LFT, que é algo que o governo pode resolver. Eu espero que resolvam também. Legal. Na sua visão como gestor de fundo de ações, e como o seu mecanismo quantitativo, em algum momento ele olha para essa parte de crédito, alavancagem, etc., você vê algum risco grande nesse mercado? Talvez seja aí o trigger, o gatilho para um problema muito maior de insolvências, até de empresas high grade ou empresas listadas que têm muito crédito, muito alavancadas? Outra pergunta muito boa. Basicamente, 2/3 das nossas fórmulas, dos nossos algos fundamentalistas, são baseados em dados dos balanços mesmo de empresas. E então importa muito a alavancagem
importa muito para a gente. O fluxo de caixa livre, a transmissão de lucro líquido para fluxo de caixa, para desalavancar, é essencial no trabalho que fazemos, como quantamentalistas, investidores quantitativos, mas fundamentalistas. E existe, sim, em vários setores, questões a gente já vê, a gente consegue ver isso de uma forma em geral no mundo e também no Brasil, que teve, assim, em 2019, 2018, teve das companhias listadas, não na economia real, mas nas companhias listadas, a gente viu uma expansão boa de crescimento, de receita. Só que não teve muita expansão de margem e não teve muita expansão de fluxo de caixa. E isso fez com que a alavancagem melhorou em alguns casos, mas em geral não até piorou em comparação com o ciclo anterior. Nos preocupou. Uma das razões porque a gente ficou bastante conservador no segundo semestre de 2019 e que continuamos ficando bastante conservador em 2020. Tem setores e companhias em situações mais graves, mas sim, é uma coisa que nos preocupa um pouquinho. Vou reposicionar Legal, aqui, o sol tá entrando um pouquinho. Tá ótimo. Gente, a gente foi para 1 hora de conferência. Eu vou deixar mais 1 minutinho para ver se surge mais alguma pergunta. Mas se não aparecer, a gente encerra aí. Foi sensacional, gente. Assim, anotei muita coisa aqui no meu caderno, nossa, que vou usar bastante. Eu acho que ajuda muito para os assessores a reforçar o discurso deles com os clientes, a passar um pouco da experiência de vocês. Aí, na final, o trabalho do assessor nada mais é que traduzir o mercado financeiro para a ponta final. E na outra ponta, o mercado financeiro são vocês, os gestores, que estão ali na tomada de decisão. Tá, vamos lá. Na área de crédito ainda, tem algum setor muito preocupante em questão de alavancagem? Aí não precisa nem ser nas listadas, gente. Só se tiver no radar lá do sistema quantitativo de vocês, que eu já vi funcionando e é realmente incrível. Aviação, transporte. Aviação. Né? Não simplesmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nos preocupa bastante a aviação e transporte. E não, assim, a gente já estava preocupado, especialmente globalmente, mas, claro, essa questão do que estamos passando agora, em que, infelizmente, eu acho que terão muitas empresas de aviação quebrando, de fato, ou seja, necessitando ajuda de governos. Tá. É interessante do pacote que o Guedes e o Bolsonaro acabaram de anunciar, é que a aviação está entre os setores ali que eles estão preparando um bailout realmente, porque tem toda uma cadeia por trás que vai sentir também, mas eles com certeza são os primeiros impactados. Tá, vamos lá. Outra do Rubens. Quais fundos da NCH que foram defensivos neste momento de alta volatilidade? Acho que você comentou que o long short e o FIA, a estratégia de comprar as opções de venda foi feita no FIA também, né? Você vai comentar mais um pouquinho? Foi. A gente entrou depois? A gente sempre tem o FIA. É uma questão, o que fizemos talvez diferente dessa vez em comparação com, por exemplo, o Dias Wesley em 2017. 2017, os nossos sistemas mostraram que o Brasil estava num ciclo muito bom de recuperação depois dos problemas que sofremos na crise. Então, a gente entrou no Dias Wesley com opção de venda. Vendemos a grande maioria delas, não recompramos,
e até compramos a carteira substancialmente naquele dia. O que foi diferente dessa vez? Dessa vez, o ciclo, o trabalho fundamentalista de estudo de ciclo estava completamente ao contrário da situação em 2017. Estados Unidos com problemas, Brasil mole, não bem, mas também não ruim. E então, quando começou, e dado que a gente tem 2 fundos globais, assim, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã para acompanhar o que está acontecendo na China, na Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Índia, porque eu tenho dinheiro investido lá nos fundos offshore globais, long e short. A gente percebeu, primeiro, que o problema da China e também o problema do ciclo, a gente não, no primeiro dia em que caiu o mercado, a gente devia fazer rolagem, ou seja, a gente vendeu bastante opção de venda, mas compramos mais opções fora do dinheiro. Quando caiu mais, a gente vendeu, mas compramos mais. Foi isso que tivemos feito ao longo das últimas 2, 3 semanas, que sim fez com que até ontem o NCH Maracanã FIA esteja subindo mais ou menos 2% no ano, e os fundos long e short estão subindo perto de 20% no ano. Então, são todos, eu acho, de um perfil defensivo, mas esse ano, sim, eu tenho que confessar, superou nossas expectativas, não nos long shorts, não assim tanto, mas sim, com certeza, não que tivemos sorte, porque o que a gente faz parte em um processo replicável que temos replicado desde 10 anos atrás nos fundos offshore, desde minha carreira toda, mas com certeza a velocidade da queda favoreceu os cotistas do NCH Maracanã FIA. Legal. James, eu vou encerrar com uma pergunta aqui. Na verdade, essa é uma pergunta bem aberta. China, bolsa social, teorias da conspiração e tudo que envolve a China nesses últimas semanas. Eu não sei se o fundo de vocês lá fora tem alguma exposição, mas qual é a sua sensação? E talvez aí compartilhar um pouco das seus sócios lá do hedge fund de Nova York. O que vocês estão vendo do mercado chinês para os próximos, enfim, já que ele foi o epicentro aí disso tudo, o início do caos? Qual é a visão de vocês para a China? Bom, falando fundamentalmente, tirando essa questão do vírus e talvez será que foi uma arma terrorista, mas de fato, mas a China fundamentalmente passou os últimos 2, 3 anos em uma situação muito difícil, e os nossos sistemas apontaram a uma melhora, talvez lenta, mas melhorando o ritmo, assim, caiu naquela curva e talvez estava melhorando um pouquinho, e depois teve essa questão do vírus. Então, a gente, nos nossos fundos globais, ficamos basicamente com exposição baixa, com assim, bastante posição de hedge na China, e as regras de stop loss, a gente começou a vender logo quando teve os problemas, e então acabamos ganhando dinheiro na China nas últimas semanas nos nossos fundos globais pela questão da posição short, que efetivamente a gente tem hoje em dia. Falando sobre se a China fez isso de propósito, não sei. Eles comem morcego, que eu acho que deve ser banido, né? Para de comer morcego, por favor. Eu sou texano, eu como muito besteira, mas eu não como morcego. Mas não sei, não posso dizer o que foi, se foi algo de propósito ou simplesmente pelas questões de dieta que facilitam a transmissão de doenças que não eram para ser
assim, a raça humana sofrer, mas estão sofrendo. Perfeito, James. Alguma palavra final aí, uma mensagem para a galera, para a gente se despedir, encerrar aí, uma mensagem otimista aí para o pessoal que está no meio desse furacão? Bom, assim, os meus pensamentos são basicamente, ok, cada pessoa tem que avaliar a fonte de toda maldade na vida financeira é alavancagem, tá? Então, cuidado se está alavancado ou se está alavancando para recuperar, eu teria muito cuidado, ok? A gente utiliza stop loss em todos os nossos fundos. Quer dizer, e o nosso stop loss depende da geografia e do fundo, da estratégia, mas tem uma regra que muitos utilizam que é tipo 10 a 15% e você está fora. Eu sei que muitas cotas de investimento já estão bem além de 10 a 15%, infelizmente. Mas todo mundo tem que avaliar sua situação pessoal, mas eu duvido, assim, talvez passando um pouquinho de otimismo aqui, duvido que daqui a 12 meses a gente estará falando sobre coronavírus. Perfeito, James. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer poder bater esse papo com você, seja num churrasco, seja virtualmente, seja ao vivo em algum evento. Você é sempre bem-vindo aqui. As portas da Investmart estão sempre abertas. Galera, muito obrigado. Tá, um grande abraço para todos. A gente vai fazer isso diariamente, tá? Então depois peguem com os assessores ou peguem nas nossas redes sociais a agenda. E muita força aí, muita saúde. Se cuidem, por favor. Evitem aglomerações, que tá esquisito, tá? Boa tarde e até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.